Bom dia, pessoal, paz e bem, sejam bem-vindos de novo, né, ao nosso encontrinho aqui, a nossa conversinha. Bom, eu tenho tentado trazer um pouquinho, né, de mensagens a respeito da nossa saúde mental, né, de alternativas para a gente pensar nesse momento de crise, os exercícios respiratórios. E acho que talvez seja importante a gente falar um pouquinho mais sobre a força do nosso pensamento, né? Eu acho que hoje isso está sendo mais falado, mas ainda tem muitas pessoas que não conseguem mensurar, né? Para entender o quanto que a nossa mente é poderosa e por que cuidar da nossa saúde mental é tão importante. Então eu queria, antes de eu seguir, né, nessa explicação, eu queria propor uma coisa para vocês, tá bom? Eu vou pedir para que cada um feche os olhos. Então a gente vai fazer um exercício para compreender como é que é esse nosso processo mental e como que isso se mostra no nosso corpo, tá? Então eu vou pedir para que cada um feche os olhos, respire fundo. Vamos dar uma boa respirada para a gente se conectar um pouquinho com a nossa mente, corpo e mente, né? Num movimento só, numa unidade só. Eu quero que vocês imaginem agora que vocês estão pegando um limão. Você está pegando esse limão, tenta imaginar a textura desse limão. E agora você está colocando ele sobre a sua mesa. Coloque ele sobre a mesa. Você está pegando uma faca e agora parte esse limão. Pega essa metade e coloca ela na sua boca e chupa esse limão. Sente isso. Pode ir abrindo os olhos, vamos voltando. Deu para sentir aqui assim, né? A saliva, dá até um negócio, né? É muito comum que a gente sinta isso. E olha que curioso, foi só uma representação mental, né? Você só imaginou o limão. Talvez algumas pessoas, só de eu falar, pega um limão, já começou a dar um negocinho aqui, né? Por que isso, gente? Porque a nossa mente, ela não distingue entre fantasia e realidade. Ela não faz distinção se você está imaginando ou se você está vivendo aquela situação. Então, você viu? A reação fisiológica do teu corpo por imaginar um limão, ela foi muito semelhante com a reação real de você pôr um limão na boca, né? Pode ser em intensidades talvez um pouco diferente, mas a reação é muito próxima. O que eu quero que a gente pense em relação a isso? Eu quero que a gente pense que todas as nossas representações mentais, todas as imagens que a gente coloca na nossa mente, ela é sentida pelo nosso corpo, né? Por isso a importância da gente tentar melhorar os nossos pensamentos, né? Se você tá com a imagem na sua cabeça, né? De repente, né? Durante toda essa situação, pronto, e agora eu tô doente, porque, né? O ansioso, ele vai assim. E agora eu tô doente, pronto, e agora eu morri, pra quem que eu vou deixar meu carro? O que eu vou fazer com a minha casa? Não, eu tenho que falar não sei o que pra fulano, porque, não, morri. Pronto, a imagem já tá toda criada. Pensa no limão. Da mesma maneira que você reagiu fisicamente à imagem do limão ou ao pensamento, o teu corpo também vai estar reagindo diante dessa imagem que você está colocando, tá? Então, assim, por isso a importância da gente tentar exercitar mais esse autocontrole da mente, da gente tentar não se demorar muito em pensamentos como esse, pensamentos de raiva, pensamentos de dor, pensamentos de medo. Então, a importância da gente, não quer dizer que a gente vai conseguir inibir isso, que a gente nunca mais vai pensar
mas vamos tentar não ficar tanto tempo nesse tipo de pensamento. Quando a gente tem um pensamento relacionado a uma situação de medo ou de estresse, lembra lá no videozinho, né, da respiração, quando eu expliquei o processo do medo? Toda vez que você está diante de um perigo real, o teu corpo vai produzir cortisol, adrenalina, e tudo isso vai ser jogado, vamos dizer assim, no teu corpo, e teu corpo vai reagir a isso. Se não é uma situação real, você não vai ter uma descarga física para equilibrar aquela situação. Então, todo esse hormônio do estresse, ele vai ficar boiando no teu corpo. Então pensa que cada vez que você você projeta uma imagem, né, como se fosse um projetor, você projeta uma imagem com a sua mente de medo, o teu corpo vai estar reagindo a isso, só que não é real. Então isso não vai se equilibrar depois. Todos esses hormônios vão ficar aí boiando no teu corpo. Qual é a consequência disso? Alteração de peso, alteração de apetite, alteração de sono, baixa na imunidade, né? Então, olha a importância de como que a gente causa prejuízo para o nosso próprio corpo a partir dos nossos pensamentos, né? Então, acho que entender um pouquinho a força dessas representações mentais dentro do nosso organismo, eu acho que é um caminho importante para que a gente se policie um pouco mais, para que a gente tente não dar peso, não cultivar tanto esse tipo de pensamento na nossa cabeça, né? Isso é fácil? De maneira alguma. É muito difícil, né? Esse exercício de controle mental é muito difícil, porque pensa assim, talvez você tá a vida inteira repetindo isso, né? Uma vez eu assisti um vídeo, né, de um menininho, talvez vocês também tenham assistido, que ele fala que tudo que a gente treina, a gente fica muito bom. E eu gosto muito dessa frase, né? Às vezes a gente é muito bom em pensar coisa ruim, porque a gente está muito treinado para isso. Às vezes a gente tem uma vida, né, de treino ali, ó, incessante, a gente é muito fera nisso, em pensar coisa ruim, né, em ter medo, a gente é muito treinado. Então, para a gente poder mudar esse padrão de pensamento e tentar se treinar a outra coisa, isso vai exigir esforço, né? Então não é uma tarefa fácil, é uma tarefa que exige determinação, mas que a gente precisa fazer em prol da nossa própria saúde. Então assim, tentem fazer um pouquinho mais isso. Quando você tiver com um pensamento, porque às vezes a gente nem percebe há quanto tempo a gente está pensando aquela coisa ruim. Então, o primeiro ponto é a gente começar a perceber onde é que está a nossa cabeça. Quando você tiver com um pensamento, você já está lá com uma imagem na sua cabeça de um desastre, de medo, de alguma coisa ruim, lembra do limão. Lembra que só de você pensar no limão, você sentiu aquilo. Então, você imaginar aquela cena também vai estar fazendo você sentir no teu corpo inteiro aquela situação. E isso vai fazer mal pra gente, né? Então, vamos tentar substituir esse pensamento, né? Às vezes, aqui no consultório, eu costumo falar assim, tenta colocar um pensamento para mudar aquele padrão, né? Então, veio aquela repetição de pensamento, que não é uma repetição positiva, vamos tentar substituir o pensamento, interrompe ele no meio, né? Ainda que você não tiver evitado ele desde o início, se você interromper, já é bastante coisa, né? Em vez de você ficar talvez meia hora pensando nele, você ficou 20 minutos, depois você ficou 10, depois você ficou 5, então isso já é um ganho para a nossa saúde, né? Então, tá com uma imagem, percebeu que você tá ali no pensamento do medo, num pensamento ruim, tenta substituir. Canta uma música positiva, né? Por favor. Canta uma música, faz uma oração, né? Quem gosta, reza um Pai Nosso, reza uma Ave Maria, faz um mantra para quem gosta, né? Repete uma frase bonita, eu sou feliz, a vida é linda, qualquer coisa. Mesmo que você não esteja acreditando naquilo, naquele momento que você está falando, pelo menos você desconstrói aquela cena. Não quer dizer que ela não vai voltar, né? Porque a nossa mente é muito bem treinada, lembra disso nessas coisas ruins, então ela vai voltar, mas aí você quebra ela de novo, e assim você vai fazendo uma repetição disso, tá? Então, vamos ter um pouquinho mais essa consciência para que a gente possa se policiar um pouco mais nos nossos pensamentos, entendendo agora o quanto que cada pensamento nosso reflete no nosso corpo. Então não vamos
fazer isso com a gente mesmo, né? Vamos se cuidar, vamos se amar um pouquinho mais, não vamos se permitir, sabe? Fazer isso com o nosso próprio corpo. Então, vamos tentar ter um pouquinho mais esse cuidado, tá bom? Espero que, né, essa consciência, a compreensão disso ajude um pouquinho a gente, aos poucos, mudando os nossos padrões de pensamento para que a gente tenha padrões de pensamento mais positivos, né? Então, quanto mais a gente puder trocar essas imagens por imagens positivas, por frases positivas, melhor a gente vai estar fazendo para o nosso corpo. Menos o nosso humor vai oscilar, menos a gente vai ter alteração de sono, mais regulado fica também o nosso apetite, a nossa digestão mental, né, daquilo que a gente está processando, tá bom? Então, vamos tentar fazer um pouquinho esse exercício, né? Vamos entender a força do nosso pensamento a partir de um exemplo simples, né? Mas eu acho que é pelo simples que fica mais fácil da gente entender essa situação, tá bom? Força aqui pra gente seguir, tá bem? Paz e bem, gratidão, que a gente possa seguir em paz, né? Continuando aí nessa nossa luta do dia a dia, dentro dessa situação toda, aproveitando as oportunidades que essa situação está passando pra gente. Muito obrigada. Paz e bem.